Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que vai tricotar, que eu acabo usando quando eu vou tricotar, porque eu não tenho tanta experiência, né? Aprendi o ano passado, mas essas dicas me ajudam muito. A primeira é quando a gente vai colocar os pontos na agulha, né? Então, vamos supor que você precisa colocar 30 pontos. Então, você vai aqui, segura um pouquinho, enrola uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui vai ser a quantidade de para 10 pontos, então faço aqui 20 e 30. Então, essa quantidade aqui que eu tenho de linha, dá para fazer os 30 pontos. Em vez de eu estar fazendo ponto por ponto, e eita, tem que desmanchar porque faltou linha, eita, sobrou muita linha. Mas eu não começo aqui já para começar a fazer o ponto. Aqui deu os 30, eu venho e deixo mais um pouquinho de linha. Por quê? Porque esse pouquinho de linha, quando eu for colocar os 30 pontos, vai ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vai ficar mais ou menos nessa quantidade, dependendo da quantidade que você deixar. E isso já ajuda para quando você for costurar a peça, você já vai dar um acabamento, para não ficar só um pedacinho assim de linha e você não conseguir dar um acabamento, né? Porque aqui pode ser que corte e desmanche. Então, você já deixa um pedacinho grande, além da quantidade dos pontos que você colocou, para dar um arrematezinho de não ter perigo de desmanchar. A segunda dica é você prestar atenção o sentido que você está fazendo o ponto, para não ficar com o ponto torcido. Ó, o meu aqui tá todo certinho, tá vendo? Aqui vem assim, porque eu faço ele sempre para um sentido só, a não ser que você queira realmente a intenção de deixar ele torcido. Então, eu vou fazer agora aqui o ponto meia. Eu faço o ponto meia rodando aqui, ó, na parte da linha que eu vou dar para fazer o ponto. Eu faço sempre rodando no sentido anti-horário, tanto no ponto meia como no ponto tricô. É nessa parte aqui, ó, quando a gente vai dar essa volta. Eu sempre faço pro lado de cá, independente se é ponto meia ou se é ponto tricô. Ele não fica torcido. Peraí, saiu aqui. Aí eu vou fazer, eu fiz esses dois aqui, fazer 3 normal. E vou fazer o outro no sentido horário. Então, eu vou dar a volta para cá. Eu faço sentido anti-horário, mas eu vou mostrar pra vocês como fica torcido. Eu vou fazer agora no sentido horário, que dá o mesmo ponto, mas o problema é que vai ficar torcido e pode dar uma diferença, tipo, você começou a fazer em uma direção e sem querer se atrapalhou no caminho e fez para outra direção, aí o ponto vai ficar um pouquinho diferente. Pronto, aí eu fiz. Aí quando for na parte do tricô, eu pegar e fazer por outro sentido. Eu não fiz aqui no sentido horário, e aqui agora eu vou fazer no sentido anti-horário. Aí é que dá o ponto torcido. Se eu fizer os pontos para o mesmo lado, ele não fica torcido. Então, se eu fizer o meia e o ponto tricô no sentido anti-horário, não vai ficar torcido. Se eu fizer o ponto meia e o ponto tricô no sentido horário, também não vai ficar torcido. O que deixa o ponto torcido é quando eu faço um exemplo. O ponto meia no sentido horário e o ponto tricô no sentido anti-horário. Aí, ele vai ficar um ponto torcido. Então, se você quiser esse efeito, é só você fazer isso. Mas se você não quer que os pontos fiquem certinho, então você tem que fazer os dois, quando vai nessa volta aqui para fazer o ponto, no mesmo sentido.
Deixa eu ver se aqui já vai dar pra vocês verem. Ó, já dá pra ver. Percebam aqui que os pontinhos tá assim. E nesse aqui que eu acabei de fazer, que foi os últimos, ó, tá vendo que ele tá entronchando, uma perninha tá na frente da outra, tipo fazendo um E, esses daqui. Tá vendo? Esse é a maneira como fica o ponto torcido. Eu comecei fazendo ele normal aqui, ó. Fazendo ele no mesmo sentido, tanto o tricô como o ponto meia, né, no sentido anti-horário, ou se você faz pro sentido horário, não tem problema. O importante é fazer os dois pontos no mesmo sentido. Mas aqui eu já fiz diferente, ó. O ponto meia eu fiz no sentido horário e o ponto tricô eu fiz no sentido anti-horário. Aí ele dá esse torcido, é como se tivesse um Ezinho, certo? Essa é a segunda dica, só para questão de prestar atenção, para não começar fazendo assim de um jeito e quando for no meio do caminho se perder e fazer troncho, que vai ficar vai dar pra ver, né? Então, só se atentar a isso. A próxima dica que eu vou dar é que vocês anotem, façam um mostruário de quantos pontos cabe em tantos centímetros, para quando você precisar fazer de novo, você já ter ali anotado. Ou se você quiser deixar essa amostra pronta, ou se você não quiser, faz só a amostrinha, anota e depois desmancha. Então, um exemplo, você vai fazer uma amostra com daqui uns 10 a 15 centímetros e para cima uns 20 a 30 centímetros, em ponto malha, que é esse ponto aqui, ó. Ponto meia de um lado e ponto tricô do outro. Aí depois você vai pegar a sua fita métrica e você vai medir quantos pontos cabe dentro de 5 centímetros. Então, você vai colocar a fita aqui e vai até dar os 5 centímetros. Por isso, tem que ser uma quantidade grande para dar os pontos exatos. Aí, vamos supor, em 5 centímetros deu 6 pontos. Ou se você quiser fazer maior, não, eu quero saber em 10 centímetros quantos pontos cabem. Você que escolhe, pode ser de 5 ou de 10. Aí, vamos supor que em 5 centímetros deu 6 pontos. Então, você mediu o seu busto deu 80 centímetros e você quer fazer uma blusa com essa linha. Então, você vai anotar no papel o número da agulha que você usou para fazer aquela amostra, a linha que você usou, porque se você usar agulhas diferentes, o ponto vai diferenciar. Se for uma agulha grande, vai ser menos pontos naquela quantidade de centímetros. Se for uma agulha menor, vai caber mais pontos dentro daquela mesma quantidade de centímetros, por isso que é bom anotar. E aí você vai, aqui dentro de 5 centímetros deu 6 pontos. Aí você vai, 5 centímetros, 6 pontos, então 10 centímetros dá 12. Tá entendendo? E por aí vai, até chegar a quantidade de centímetros, que é o seu tamanho do busto, do que você quer fazer. E você vai vendo quantos pontos vai cabendo, tem? 5 centímetros cabe 6 pontos. 10 centímetros cabe 12. 12, então 20 centímetros já vai caber 24 pontos. E por aí você vai até chegar na quantidade de centímetros do seu busto ou da peça que você quer fazer e já vai saber a quantidade de pontos que vai fazer. Aí você pode deixar essa amostra, se você quiser, pronta, já para, se quiser fazer de novo, ou para ficar melhor, que eu acho melhor desse jeito, eu meço a quantidade de centímetros tanto para cima ou para o lado, e anoto no papel, faço o desenho daqui para aqui, 5 centímetros deu tantos pontos, daqui para cá, 5 centímetros deu tantos pontos. Usei a agulha tal e a linha tal. Porque quando eu for de novo fazer um bordado com aquele mesmo modelo de linha e aquela agulha, eu não preciso estar fazendo de novo uma amostra, porque eu já tenho anotado ali, e dali eu já me baseio. Ou se eu quiser fazer com outra agulha, aí eu já faço uma outra amostrinha e anoto também, ó, é a mesma linha, mas eu fiz com a agulha número 4, deu tantos pontos. Fiz com a agulha número 6 e deu tantos pontos, certo? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.